Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, e você também internauta, mais uma vez aqui estudando o livro A Gênese, comigo, André Afonso Monteiro. Também conosco aqui mais uma vez o nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, André. Que bom estar aqui com todos. Votos de muita paz. E na técnica, o nosso Jefinho. Amigos ouvintes, internautas, daremos continuidade ao estudo do capítulo 15 da obra Gênese, os milagres do Evangelho. E hoje, Alexandre, internauta e ouvinte, nós vamos iniciar o item 21, o paralítico da piscina. Diz Kardec: depois disso, tendo chegado à festa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém a piscina das ovelhas, que em hebreu se chama Betsaida, que tinha 5 galerias, onde se achavam deitados um grande número de doentes, de cegos, de coxos e os que tinham os membros ressecados, todos à espera de que as águas fossem agitadas. Porque o anjo do Senhor, em um certo momento, descia àquela piscina e movimentava a sua água. Aquele que fosse o primeiro a entrar nela, depois da água ter sido movimentada, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Então vamos parar aqui nesse primeiro momento, Alexandre. Você vê que tem uma questão aqui meio mística, né? Havia um local em que as pessoas se reuniam, era um local de pessoas doentes, como traz aqui o Evangelho, né? De cegos, de coxos, de paralíticos, membros ressecados, e se criou esse misticismo de que o Espírito do Senhor agitava as águas e aquele que primeiro mergulhasse nelas, naquelas piscinas, ele saía dali curado. E como é que a gente pode avaliar isso do ponto de vista, né? Como é que isso acontecia? Será que acontecia nesses exatos termos? Como é que a gente pode definir isso para tirar o que é misticismo e o que realmente é algo cientificamente comprovado? Olha, André, nós vamos observar aqui que os personagens relatados dessa passagem são aqueles que, em outros itens estudados por nós em programas anteriores, refletiam aquela parte da sociedade que era dos excluídos. Sim. Nós já aprendemos, estudando aqui na Gênese, e podemos nos debruçar em estudos complementares, de que a época de Jesus, ali na sociedade, havia pessoas que eram consideradas impuras. E aqui está um relato de uma parcela, né, dessa sociedade. Geralmente as pessoas que tinham deficiência física ou problemas de saúde crônico, enfim, era o preconceito acompanhado da discriminação da época. Não muito diferente dos dias de hoje, mas, pois bem. E aqui existia um espaço e que essas pessoas se reuniam justamente porque não poderiam estar compartilhando com a sociedade que se entendia ser a sociedade pura, sadia. Então eles ficavam ali meio que solidários uns com os outros. E você colocou dessa mensagem mística. Olha, independentemente de qualquer coisa, a alma humana ela está sempre muito receptiva a qualquer coisa que lhe traga um fio de esperança, uma crença. Agora você imagina para um grupo de pessoas que já é excluído do meio do qual faz parte. Então, partindo da premissa que todas aquelas pessoas estavam ali por problemas de saúde, independentemente se a causa era meramente material ou espiritual, estavam excluídos da sociedade, obviamente que uma mensagem de esperança iria alimentar esse grupo a ali permanecer. Então criou-se, em algum momento, alguém lançou a mensagem de que em algum momento o Espírito de Deus, o Espírito Santo, enfim, alguma força
apareceria e iria provocar um milagre. Mas olha só que interessante, aquele que chegasse primeiro. Só um detalhe, a gente não tem como, a gente está observando aqui, analisando o relato bíblico. Ninguém é testemunha para dizer se acontecia do primeiro realmente, né? Ninguém tem Isso, bem lembrado. Não existem o fundamento, né? Nós estamos baseados aqui numa narrativa bíblica que a gente não sabe, a gente não tem provas de que isso realmente acontecia nessas condições, mas a gente não pode desconsiderar e nem falar que é uma invenção, nada disso. Isso. Nós estamos baseados aqui em uma narrativa bíblica. Perfeito. Não nos compete aqui dizer que de fato acontecia ou não. Dessa forma ou não. Vamos participar que sim. Isso. Vamos partir do princípio que sim. A narrativa foi lançada. Olha, vai acontecer em algum momento. As águas se agitavam, aquele primeiro que mergulhava ali saía curado. Isso. E nós vamos acompanhar na narrativa que havia uma explicação para que aquele volume de águas, em determinado momento, né, aumentasse, se agitasse. Entretanto, era essa carência de amparo, de socorro, que alimentava justamente isso. Então, vejamos, André, digamos que nós fizéssemos parte de um grupo. De excluídos. De excluídos, por alguma razão. Você, por força dessa questão social, você já vai fazer parte daquele grupo. Já vai buscar os seus afins. Exatamente. Eu não posso ficar ali na praça, eu não posso ir para o centro da cidade, ter um lugar ali e que é o espaço que me está reservado. Eu tenho que ir para lá pela razão que me encontro. E lá havia também essa mensagem. E isso confortava, pelo menos. Bom, em algum momento, aqui nesse grupo, nesse local, eu posso ser socorrido por conta de um fenômeno tal qual que as pessoas dizem que acontece. Observe, então, que existia, independentemente desse aspecto, como você colocou, científico, se era fato ou não, que alimentar essa ideia de que, poxa, uma coisa boa pode acontecer, isso era pelo menos um resultado positivo, que querendo ou não, as pessoas que estavam ali estavam movidas pela esperança de que poderia acontecer alguma coisa boa. Era um consolo. Mas nós não podemos afirmar, como você colocou, se de fato alguém que pulou num determinado dia, em determinada época, em primeiro, ou foi ao encontro dessas águas, foi curado. Mas existia toda uma narrativa que de alguma forma estimulava as pessoas a se concentrarem ali e de alguma forma buscar isso, né? Buscar esse movimento. Tinha uma fé, ali o primeiro ponto aí que a gente identifica, que tinha uma fé deles que tinham aquela crença, né? E aí, avançando aqui, Kardec continua na narrativa do texto bíblico, né? Ora, lá estava um homem que se encontrava doente há 38 anos. No programa anterior, você vê que aquela mulher curvada, ela estava com aquela obsessão fazia 18 anos. Exato. E aqui ele narra que se encontrava uma pessoa doente há 30 anos, um homem. Continua Kardec aqui. Jesus, tendo visto deitado e sabendo doente desde longo tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém para me jogar na piscina, depois que a água for movimentada. E durante o tempo que levo para chegar lá, um outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, o homem foi curado e, pegando o seu leito, pôs-se a andar. Ora, aquele era um dia de sábado. Mais uma vez aqui a questão de sábado, é que a gente também, dependendo aqui do nosso tempo, a gente vai ver se existem requisitos e condições para cura, né? Mas, e se as casas, os templos, às vezes colocam ali condições, enfim, vamos ver se a gente consegue avançar nisso. Mas você vê, Alexandre, que aqui a narrativa, ela diz que Jesus não ajudou a ele a mergulhar naquele primeiro movimento, ele é ser o primeiro a mergulhar no movimento das águas. Jesus foi e curou. Jesus não diz ali se ele impôs as mãos também. Teve ali uma fala, né? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas aqui ele não diz se houve imposição das mãos. Mas você vê que essa cura aqui ocorre fora daquele
daquele roteiro ali de ter que esperar, daquela questão ali daquele ritualismo, né? Havia um ritual. As águas vão agitar e o primeiro que conseguir vai ser curado. E Jesus vem e pergunta: o que você quer? O que você quer? Eu quero ficar curado? Jesus afirma. Aí a vontade, né? E ele responde sim. E aí ele explica o porquê que ele não está ali naquela luta. Porque ele não consegue ser o primeiro a mergulhar nas águas agitadas. Então Jesus, fora daquele ritual ali, promove a cura dele. Mas, amigos ouvintes, antes aqui do Alexandre falar, nós estamos estudando o livro A Gênese, capítulo 15, item 21. Hoje comigo, André Monteiro, Alexandre Almeida e aqui na técnica, o Jefferson. Mas veja que situação, né, Alexandre? Jesus não o ajuda dentro daquele ritual, ele promove a cura em uma outra situação. Importante destacarmos aqui, geralmente Jesus buscava sempre a ação do outro, aquele a quem ele estava auxiliando, o que nós já refletimos em outros programas. O que queres que eu faça? Nesse caso aqui ele perguntou: queres ser curado? Sim, porque muitas das vezes nós não queremos, né, André? Ainda que inconscientemente. Nós podemos estar sofrendo uma situação, mas talvez as causas que nos levem àquela situação não seja conveniente. E aí, ele que estava ali com a fé, desejando, tanto é que dentro daquele contexto ele imaginava: puxa vida, eu quero. Mas se existe um ritual, uma regra, um critério, e eu não ofereço condições para participar, eu estou fora, eu não vou ser curado. Jesus mostrou para ele que não existe pré-requisitos, a não ser justamente a questão de você buscar através da sua fé, do seu esforço, e nós não vamos encontrar, não vai ser a força do ritual, as regras de conduta que vão balizar essa questão. Mostrou para ele: olha, independentemente de você estar lá na beira da piscina, da condição que você se encontra, é a cada um segundo as suas próprias obras. Então, na casa espírita, nós temos situações também que nós podemos fazer singelas analogias. A pessoa chega às vezes na casa espírita e vê durante uma palestra, um estudo, pessoas ao seu redor, e pode muitas vezes ficar assim: Senhor, mas tem situações mais simples que a minha, pessoas têm recursos, como se ali nós tivéssemos um critério, né? Um funil, onde você tem que atender aqueles pré-requisitos para ser agraciado. Não, é a cada um segundo as suas obras. Esse homem não tinha recurso nenhum. Quantos não existiam ali naquele momento, melhores né? condições do que ele, né? E Jesus mostrou justamente isso. Não, olha, depende de você. Nós não estamos numa condição, quando estamos numa condição adversa, por conta do outro. Então, na hora que o recurso, que a bênção, que a cura, enfim, aquilo que nós necessitamos vem a nosso favor, chega, vai depender única e exclusivamente de nós. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, na verdade, o Cristo, como você colocou, ali não entrou o pré-requisito de poder chegar à borda da piscina, de ter condição de se lançar. O que tens aí? Né? Aqui foram os peixes e os pães desse homem. O que tens na sacola? Só dá para multiplicar o que tem, hipoteticamente falando, né? Quais são as faculdades que você exatamente, tem? Você quer ser curado? Quero. Quantos estavam sentados na borda e de repente, como eu te falei, estavam distraídos, não estavam em sintonia. E Jesus estava ali, com certeza, em condições de curar tantos outros. Mas é possível que o Alexandre lá tivesse dando sintonia para outra, numa situação completamente adversa, e que mesmo Jesus ali não ficou curado. E esse homem que estava, em tese, numa condição adversa para os, entre as pré-requisitos da situação, Jesus mostrou: olha, não, nas leis divinas não se leva em consideração essas questões, e sim aquilo que você realiza, o seu mérito, as suas ações, e o céu sempre há de recompensar. Muito bem. Lembrando, né, aí dando continuidade aqui, né, Alexandre, que Kardec mais uma vez aqui fala, nos outros exemplos que nós tivemos aqui da cura, ele fala justamente desse trabalho no dia de sábado, e aqui mais uma vez o texto bíblico vai reproduzir essa questão. Os judeus então disseram àquele que fora curado: hoje é sábado, não é permitido que leves
que leves o teu leito. O homem respondeu: aquele que me curou disse, toma o teu leito e anda. Eles perguntaram-lhe então: quem foi que te disse, toma o teu leito e anda? Mas aquele que fora curado não sabia quem ele era, porquanto Jesus se retirara do meio da multidão que estava lá. Depois, Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse: vês que foste curado, não peques mais no futuro para que não te aconteça coisa pior. Então você vê aqui, tem essa questão do sábado mais uma vez. É óbvio que havia uma resolução ali no templo e na comunidade hebraica, por conta da lei mosaica, de preservar o sábado. Então, o sábado era um dia preservado em que você não podia ter determinadas atividades. E uma delas era a cura. No item da mulher curvada, Jesus também foi questionado sobre isso e ele fala: mas você não vende, você não cuida dos teus bois no dia de sábado, dos teus animais? Chama até eles de hipócrita, né? Na nossa tradução, foi a palavra que ele conseguiu. Mas às vezes nas casas também, Alexandre, eu já me deparei com alguns exemplos, talvez, não sei se você também já tenha se deparado. Essa questão ritualística, né? Da pessoa esperar a piscina, né? A água movimentar, tem que esperar. Eu já vi também as pessoas, essa questão de imagens, né? Essa questão de determinado ponto. Não, aqui a energia é como se naquele ponto ali, ou com aquela pessoa, ou com aquele médium, a energia fosse melhor, o magnetismo fosse mais intenso e a tua cura está condicionada a isso, a um gesto, a um ritual dentro da casa, dentro do templo religioso, ou a ação de determinado médium. Às vezes a pessoa não quero tomar o passe e receber o passe daquele médium, quero daquele outro ali. São condições que a gente cria, isso partindo de nós mesmos, quando vamos buscar o socorro nas casas, de condicionar isso a determinado tipo de ritual. Você vê que ele estava condicionado a ser o primeiro a mergulhar. Será que ele precisava daquele mergulho? Aí Jesus vem para ele e diz que não. Porque a prova dele, a expiação dele já tinha cessado, muito provavelmente. Não é isso? A gente vai chegando nessa conclusão de análises anteriores. Então você vê que inicialmente, eu como paciente, eu como assistido, posso condicionar a minha cura a determinado ritual, sinal cabalístico, alguma coisa assim. O Livro dos Espíritos traz para nós, os pactos, os talismãs, essas questões que a gente vem trabalhando ali, a desnecessidade desses rituais e de condicionar a nossa cura a isso. Então, o paralítico, ele condicionou a cura dele a um ritual. Esse é um detalhe. E aí depois vem a crítica dos judeus, porque foi feito num sábado. Ele criticou: sábado não é dia de curar. E às vezes nós nos deparamos nas casas espíritas ou nos templos religiosos também alguma condição para o trabalho ser realizado. É óbvio que tudo tem uma disciplina, tem uma organização, tem um cronograma. Mas muitas vezes nós criamos, ou já vi exemplos de se criar embaraços, ou a pessoa está com a roupa de cortal, ou a pessoa fez um determinado comportamento inadequado, criar assim uma condição de obstáculo ao trabalho, àquela cura, por uma determinada resolução assim íntima nossa, enfim, questões assim, embaraços que são criados por conta dessas condições que nós criamos, às vezes, tanto partindo da gente, como partindo também dos dirigentes dos templos. Verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É uma tarefa nossa contribuir para esse processo de esclarecimento. Sim. Espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Nós só vamos realizar tarefas qualificadas à medida em que nos damos a oportunidade do conhecimento. E, naturalmente, pesa a responsabilidade de repassar esse conhecimento. Ocorre que, quando não há o conhecimento, aos poucos vai se espalhando e se impregnando os costumes. E aí o aspecto cultural, os costumes, muitas das vezes, ele vai avançando
E aí, na verdade, cada um vai criando a sua regra, e quem chega depois, se não tem a oportunidade do esclarecimento através do estudo, tende a repetir. E aí, a possibilidade de criar algo novo, e aí nós vamos, na verdade, mistificando, como você colocou. Nós temos muitas piscinas nas casas espíritas. Você citou alguma delas. Nós vamos muitas das vezes encontrar a piscina do, olha, não cruza as pernas. Isso. O médium tem que usar essa ou aquela vestimenta branca. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. O paciente tem que estar numa posição tal e qual em relação ao médico que está aplicando o passe. À medida em que nós nos damos a oportunidade e o estudar, meus irmãos, aqui eu peço permissão, André, para abrir um parênteses. Sim. Não estamos falando necessariamente do ato de você abrir um livro, que nós sabemos que tem pessoas que têm as suas limitações. Muitas não sabem ler. A questão, quando nós falamos aqui do conhecimento, é de, por exemplo, agora ouvir a rádio, assistir uma palestra, se dar a oportunidade de receber esse conteúdo. De ampliar. De ampliar. Nós sabemos que tem muitos companheiros, muitos médios, que muitas das vezes não tem a oportunidade que nós temos aqui de estar lendo. Seja por uma limitação física, porque realmente, infelizmente, não foram alfabetizados, por exemplo. E aí, quando a gente fala do estudo, às vezes a pessoa se sente desestimulada porque interpreta isso como, olha, eu não tenho cultura, não tenho mais condição. Não, a questão é se dar a oportunidade de ter acesso ao conteúdo. Então, vamos lá. Esses obstáculos, eles, na verdade, só vão dificultar o trabalho dos desencarnados que ali estão, porque vão ter que espalhar, se me permite uma expressão popular, tirar esses cristais para deixar a essência passar. Porque quando você diz, por exemplo, para um paciente que ele não pode estar com a perna cruzada, e se de repente ele se distraiu e cruzou, ele de repente vai sair da casa espírita assim, puxa vida, eu vim lá do outro lado da cidade, assisti a palestra, passei no atendimento fraterno, na hora de receber um passe, esqueci, cruzei as pernas, perdi. E aí ele volta para casa com uma inquietação. Sim. Sim. Ou de repente, durante o passe, ele se deu conta que está com a perna cruzada. Apenas num exemplo aqui que nós estamos colocando. Ou o médium, que às vezes esqueceu ali o seu guarda-pó para aquelas casas que usam, às vezes, um uniforme, e aí, de repente, já durante o percurso, já fica desestabilizado, imaginando que ele não vai ser a ferramenta adequada para o trabalho. É claro, meus irmãos, que nós temos que respeitar, né, estatuto, regimento, né? Mas o importante é, para o que eu vou realizar, isto importa, dá a César o que é de César, ele disse, sem sombra de dúvida. Mas, acima de tudo, dá a Deus o que é de Deus. Para eu trabalhar, para eu exercer minha função, ou para que eu possa ir lá receber, o que importa nesse momento? Você colocou muito bem no seu comentário. E nós te agradecemos. E a leitura, Jesus falou assim, você quer ficar curado? Trocando em miúdo. Quer levantar, chegar na borda da piscina? Não é isso que Deus está levando em consideração. É. Então, o médico que quer dar o passe, ele não tem que se preocupar se está faltando um botão do guarda-pó dele. Se ele está ali de coração para ajudar aquela mãe que chegou com a criança chorando, que não sabe o que aquela criança tem, e que já rodou todos os hospitais, ele vai doar amor e o conhecimento. Eu aprendi no curso lá com o André, ouvi na Rádio Rio de Janeiro sobre o passe, o fluido. Eu tenho que me concentrar, acalmar essa mãe, vamos entrar em sintonia, que Jesus está aqui. Se for a hora, sim, nós vamos fazer a nossa parte e a providência divina faz a parte dela. Agora, se nós colocamos piscinas mentais. Exatamente, bem colocado. E aí você colocou. E às vezes a casa também estabelece os sábados, né? É verdade. Aí complica. Você imagina, nós precisamos de chegar até a piscina e ver quais são os dias. Tem um exemplo e evitar clássico, o sábado, né? Nós estamos aqui avançados no tempo, né, André? Então vamos deixar para a próxima semana. A gente vai continuar aqui na próxima semana, porque ainda não esgotamos ainda esse item. Mas obrigado mais uma vez, Alexandre. Obrigado, Jefferson. Votos de muita paz. Me despeço com muito carinho a todos. E amigo ouvinte, internauta, até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa
Luz na penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, estamos juntos estudando, portanto todos sabemos que estamos no capítulo 2º da segunda parte, no qual o nosso querido Allan Kardec, nosso codificador, nos apresenta os espíritos felizes, por ele assim catalogados, como nos capítulos subsequentes, aqui na segunda parte, nós vamos acompanhando a trajetória, estudando a relação entre o que nós fazemos quando encarnados, nesta encarnação e algumas encarnações anteriores, e a forma como nós desencarnamos, despertamos e passamos a viver no plano espiritual. Nós estamos hoje, então, iniciando o nosso conhecimento com um outro espírito também considerado feliz. Na verdade, vamos pensar em uma frase que todos nós conhecemos. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Quem não ouviu essa frase uma vez, pelo menos? E sabe de quem é? E sabe de quando é essa frase? Ficaria muito surpreso se soubesse que essa ideia tem mais de 300 anos, na verdade quase 400 anos. Essa ideia e essa frase é de Blaise Pascal, que nasceu em 1623 e desencarnou em 1662, portanto, com 39 anos. Ele propôs uma forma de conhecimento não racional, um filósofo Pascal. E na verdade, ele acha que, ou propõe, que há uma forma de conhecimento não racional que conhece o que a razão não conhece. É o que se chama esprit de finesse, ou seja, a razão do coração, ou seja, o método do coração. E onde está agora o espírito Pascal? Onde estava durante o período da codificação? Nós respondemos, Kardec nos informa, também estava nas reuniões da Sociedade Espírita de Paris. Nós vamos verificar que ele viveu no século XVII e agora nós estávamos no século XIX, quando da operação do advento do Espiritismo. Então, nessas reuniões, em uma dessas reuniões, lá na Sociedade Espírita de Paris, o espírito Pascal cedeu lugar a um outro espírito em uma reunião. Quem terá sido esse espírito ao qual Pascal cedeu um lugar? Na verdade, ele cedeu um lugar a um membro da Sociedade Espírita de Paris. Sim, o doutor Vignal, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, membro titular da Sociedade Espírita de Paris, desencarnou no dia 27 de março de 1865, foi evocado na Sociedade Espírita de Paris no dia 31 de março de 1865, ou seja, 4 dias depois de desencarnado, e comunicou-se. Qual o objetivo da evocação? Kardec nos informa. Testemunhar a simpatia da Sociedade Espírita de Paris para com esse seu membro titular. E declarar também, este é o outro objetivo, declarar também a alegria de falar com ele, se ele pudesse e se ele quisesse. Essa condição aqui é fundamental para todos nós, porque, na verdade, nós não devemos pedir coisa alguma
a companheiros, afetos do nosso coração que desencarnaram. Porque nós não sabemos se esse espírito pode e também não sabemos se ele quer. Todos baseados no respeito à liberdade que tem o outro e também nas condições que, segundo a lei de Deus, são as condições em que esse espírito está. No caso do Dr. Vinhal, sim, ele podia e quis. Ele podia com 4 dias de desencarnação. Nós estamos vendo que essa comunicação, logo muito recente, é uma característica dos espíritos classificados como espíritos felizes, portanto, espíritos que têm conquistas morais. Então, em apenas 4 dias depois de desencarnado, o senhor Dr. Vinhal pôde e quis comunicar-se lá na Sociedade Espírita de Paris. Aliás, na véspera do enterro, um sonâmbulo lúcido e bom vivente, nós vemos aqui uma outra fenomenologia que é o do sonambulismo. Então, esse sonâmbulo lúcido e bom vidente foi solicitado a transportar-se para junto do Dr. Vinhal e narrar o que visse. E o que foi que ele viu? E, na verdade, que fenômeno foi esse que lhe permitiu ver o que estava acontecendo? Nós sabemos que esse fenômeno é o sonambulismo. Nós estudamos o sonambulismo junto com Kardec em O Livro dos Espíritos, lá nas perguntas de 425 a 438. O sonambulismo, então, respondem os espíritos orientadores da humanidade ao nosso querido Kardec, é um estado independente do espírito. É um estado mais completo do que no sonho. É um estado no qual suas faculdades adquirem maior amplitude. Nós vemos que, deste ponto de vista, numa espécie de leque ou de gradação de o espírito estar independente, estar mais independente, nós vemos que a emancipação da alma, que é descrita, estudada por Kardec em O Livro dos Espíritos, a partir da pergunta número 400, nós temos que, sobre a emancipação da alma, nós temos a vigília, quando nós estamos acordados, evidentemente, o sono, o sonho, o sonambulismo, o êxtase e a desencarnação, nessa linha e nessa gradação. Então, vejamos que a alma, no fenômeno do sonambulismo, a alma, então, tem percepções de que não dispõe no sonho. Ela não tem no sonho, quando sonha, as mesmas percepções, não capta as mesmas informações de quando está dormindo, no sonho. Porque este é um estado de sonambulismo imperfeito. E no sonambulismo mesmo, a alma entra na posse plena de si mesma. Os órgãos materiais, de certa maneira, estão em estado de catalepsia, ou seja, deixam assim de receber impressões exteriores. Esse estado, então, de sonambulismo apresenta-se durante o sono, quando o espírito pode provisoriamente abandonar o corpo. Para o corpo, o repouso é indispensável. E nós sabemos, então, que precisamos pôr o corpo para dormir, para, naturalmente, recapitularmos as aprendizagens do dia. Hoje também a ciência nos ensina, a nós professores, que os nossos alunos e nós mesmos devemos dormir, porque é durante o sono que a nossa mente, nós diremos nosso espírito, formaliza, cristaliza, apreende mesmo, confirma as aprendizagens do dia. E isso também se dá, nós verificamos aqui, quando o espírito está, o corpo está dormindo e o espírito está, portanto, livre. Ou seja, o sonambulismo
é um estado de desprendimento parcial, diremos um pé antecipadamente posto no plano espiritual. Kardec nos explica isto às minudências em obras póstumas. Na verdade, naquele capítulo intitulado Causa e Natureza da Clarividência e o Sonambulismo. Na verdade, o sonambulismo é uma combinação do estado de vigília, quando nós estamos acordados, e do estado de sono. Também há um capítulo, um estudo bastante interessante sobre esse tema no livro Magnetismo Espiritual, de autoria do espírito Micaelos. Pois bem, na véspera do enterro do corpo que servira ao espírito Dr. Vinhal, um sonâmbulo lúcido e bom vidente foi solicitado a transportar-se para junto dele e narrar o que visse. E o que foi que ele viu? Todos estamos interessados em saber, nós que estamos aqui estudando o céu e o inferno, a justiça divina, segundo o Espiritismo, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte internauta aqui na Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz na Penumbra. Portanto, o que veio o sonâmbulo lúcido e bom vidente relatar? Ele disse: vejo um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma quantidade de massa que se agita e alguma coisa que parece fazer esforços para se lhe desprender, encontrando, contudo, dificuldade em vencer a resistência. Não distingo forma de espírito bem caracterizada. Foi isto que o espírito sonâmbulo foi ver junto, estava claro no velório, junto ao Dr. Vinhal, que estava agora, nesse instante, estava lá na Sociedade Espírita de Paris, dando uma comunicação mediúnica. E então, nessa comunicação, o Dr. Vinhal fala da sua felicidade pela lembrança e testemunhos de simpatia. Foi-lhe possível assistir desembaraçado à reunião de bons amigos e irmãos espíritas, diz ele. E declara: estava impaciente por comunicar-se. Diz ele: desde o anoitecer de hoje, empreguei todas as forças espirituais para dominar esse desejo. Como os graves assuntos tratados na vossa conversação me interessassem vivamente, tornaram a minha expectativa menos penosa. Ele diz que a gratidão exigia que se manifestasse. Sobre o trabalho da separação dele, espírito, do corpo que lhe servia de instrumento, ele diz que a separação foi rápida e mais do que ele podia esperar pelo seu apoucado merecimento. Nessa forma de se expressar e de apresentar a sua gratidão, nós vemos que aqui também se apresenta a humildade do espírito Dr. Vinhal, porque ele diz que ele tinha apoucado merecimento e que a separação foi rápida. Na verdade, essa é uma prova de humildade, certamente. Mas há questões aqui de natureza fluídica. E só os espíritos que têm uma certa leveza de espírito, ou seja, aquele conceito do nosso espírito amado, o nosso mentor André Luiz, nós já estudamos isto aqui juntos, é o peso específico do perispírito, que tem uma razão direta com o nível evolutivo do espírito. Portanto, ele aqui está sendo humilde, dizendo que tem apoucado merecimento, mas do ponto de vista fluídico, isto regulado pela física, então, dos fluidos, então, nós vemos que o merecimento dele não é apoucado, é justo para que ele pudesse se separar rapidamente do corpo físico. Ele declara que foi muito ajudado, e diz ele que foi ajudado
eficazmente, palavras dele, eficazmente, auxiliado pelo vosso concurso, naturalmente aqui, referindo-se aos membros da Sociedade Espírita de Paris que estavam lá presentes à reunião de que ele, Dr. Vignal, estava participando agora à mesa mediúnica. E ele diz que o sonâmbulo vos deu, portanto ele já tinha conhecimento de que um sonâmbulo chegou a ir até ele. E ele então diz: o sonâmbulo vos deu uma ideia bastante clara do fenômeno da separação para que eu nele insista. Portanto, ele confirma tudo que o sonâmbulo relatou lá aos membros da Sociedade Espírita de Paris. Mas ele faz uma declaração adicional. Ele diz: era uma espécie de oscilação intermitente, como arrastamento em sentidos opostos. Triunfou o espírito aqui presente. Só deixei completamente o corpo quando ele baixou à terra, e aqui vim ter convosco. Aqui há uma outra questão, nós não sabemos se o corpo dele ficou insepulto durante esses dias, porque na Europa e na França nós já vimos isso acontecer, acompanhamos um caso muito de perto, muito particularmente. Nós sabemos que o espírito está ali, junto ao corpo. Aqui no Brasil e nos outros países, nós damos sepultamento em 24 horas. Lembrando aqui que para os que desejam ser cremados, nosso mentor Humberto de Campos recomenda 72 horas. Mas no caso aqui, o Dr. Vignal disse que só deixou completamente o corpo quando ele baixou à terra. Nós não sabemos se o corpo dele ficou muito tempo lá numa espécie de velório, porque é comum o corpo, o cadáver, ser deixado em uma sala que fica trancada e a chave na portaria, e então os familiares e até os amigos que queiram prestar uma homenagem ao desencarnante e fazer uma prece, vão até esse responsável, esse funcionário, pegam a chave, abrem a sala onde está o caixão com o corpo, fazem a oração, fazem a homenagem e depois trancam novamente e se ausentam, deixando a chave lá no mesmo local. Por isso que nós aqui não sabemos exatamente quanto tempo ficou, porque na França isso é muito comum, quanto tempo ele ficou lá nessa condição, aguardando o sepultamento. E ele diz assim, só deixou completamente o corpo quando ele baixou a sepultura, baixou a terra, diz ele, e aqui vim ter convosco. E aí foi logo lá para participar da reunião, que era, claro, muito conhecida dele, por ter sido membro e membro titular da Sociedade Espírita de Paris. Portanto, sobre os próprios funerais, o espírito Dr. Vignal disse que, novamente, ele, e nós aqui também dizemos, na verdade, ele ressalta, ele destaca o auxílio da assistência dos amigos da Sociedade Espírita de Paris. O que, mais uma vez, também nos dá uma informação preciosa no sentido de que a nossa prece nesses momentos é fundamental, é importante, é um auxílio grandioso para quem desencarna, mesmo para os espíritos que estão em condição de serem os espíritos felizes, que já têm um certo grau de conquistas espirituais e assim subsequentemente. Ele, então, respondendo ao dirigente da reunião, diz que recebera as preces que este fizera por ele.
Portanto, ele agradece as preces do dirigente da reunião da Sociedade Espírita de Paris. Portanto, nós que oramos para os nossos irmãos desencarnados e desencarnantes, enquanto estão no processo da desencarnação, porque a desencarnação é um processo, não é um fato único. O fato único é quando o corpo deixa de funcionar. E a desencarnação é um processo porque trata do afastamento do espírito do corpo que lhe serviu de instrumento. E ele declara também que abandonou completamente a velha carcaça, como ele próprio diz, sendo o corpo. É uma figura que ele usa para designar o corpo, e diz ainda: pouco me importam as coisas materiais, só pensava na alma e em Deus. Aqui, este é um ponto importantíssimo quando nós estamos no processo de desencarnação. Porque quanto mais nós nos fincarmos chumbados às coisas materiais, às preocupações com a matéria, mais difícil vai sendo o nosso processo de desligamento do corpo físico. Nós vamos ver isso nos próximos capítulos, quando nós estudarmos os outros níveis evolutivos dos espíritos e o que sucede com eles nesse processo de desencarnação. E então, ele aqui, ele revela que já tinha essa conquista. Ele diz: pouco me importam as coisas materiais. Portanto, ele não tinha apegos. O apego é uma forma de revelar, a criatura revelar o seu nível de dificuldade, o seu nível de apego. E o apego é um grande obstáculo para nós, de vários pontos de vista, principalmente no momento da desencarnação. Vejamos aqui o que ele conseguiu e se isso também está sendo fácil para nós. Só pensava na alma, portanto nele mesmo, no sentido daquele momento que ele estava vivendo de desencarnação, e em Deus, que é o Pai de todos nós, o grande Criador de todos os universos. É nele que nós devemos pensar sempre, muito especialmente no momento da nossa desencarnação, quando nos despedirmos do corpo físico para regressarmos ao plano espiritual. E é bom que nós tenhamos uma, digamos assim, uma bagagem razoável, pelo menos, quando passarmos por essa verdadeira, digamos assim, alfândega espiritual. Nós continuamos a estudar o caso, a trajetória do espírito Dr. Vinhal, em nosso próximo encontro. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.